Olá pessoal, vamos começar mais um Virando o Jogo com Luciana Kazaki e a nossa convidada de hoje, Daniela Mester. Dani, muito bem-vinda, fiquei muito feliz de ter recebido o meu convite, ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, obrigada. Vou falar um pouquinho de você, atuante na área postural, através do trabalho em cadeias musculares, consciência corporal, coordenação motora e terapia manual. Diz que vem de qualidade de vida, traz dinâmica aos pacientes por ser muito focada no trabalho. Fala um pouco pra gente disso. Realmente, assim, eu acho que é o meu lema de vida, ser uma pessoa em movimento, eu amo trabalhar, né? E eu amo muito o que eu faço, então é realmente isso. Eu comecei trabalhando nessa área desde a época da faculdade. Então, quando eu comecei os estágios, na época o meu primeiro estágio foi em ortopedia, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu fui cair num estágio de ATM, né, de articulação temporomandibular, com desenvoltura na postura, tanto que isso me tornou banca externa de TCC no futuro, depois da faculdade. E assim, eu acabei me apaixonando por essa área, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, existem outras áreas que eu também gosto de seguir, mas eu acho que foi na postura que eu realmente me encontrei. E assim, graças a Deus estou bem contente assim, com o meu trabalho. Claro que eu sempre quero aprimorar mais. Sim. E assim, não adianta a gente trabalhar, cuidar só da pessoa se a gente não se cuida. Então eu acho isso super importante. A gente também ter o nosso autocuidado, o nosso auto-amor, né? E tudo isso vai te trazer uma melhora até mesmo para o seu paciente. Eu tenho certeza disso, né? A partir do momento que você está bem consigo mesmo, você consegue passar coisa boa para a pessoa, né? Então você tem que estar sempre se cuidando. E o que você faz para se cuidar? O que você acha? Qual é a sua dica do dia a dia para você ficar... Você já é uma pessoa contagiante, eu gostei muito de te conhecer. Você é engraçada, risonha. Fala pra gente, isso óbvio, a pessoa nasce, né? E a gente passa para as pessoas alegria. Mas o que você faz no seu dia a dia, assim, para você ficar melhor? Está sempre disposta, que não é tão fácil, né? É difícil, viu? Não é fácil, tenho certeza disso, né? Porque nós temos momentos bons e momentos ruins. Sim, é uma coisa, na verdade é um pouco complicado, porque, assim, claro, a gente pensa que tá todo mundo, quem é feliz pensa que tá todo mundo feliz 24 horas. A gente sabe que realmente não é assim. Impossível. É impossível. Por outro lado, é aquela coisa assim, você pode escolher entre ficar uma pessoa pé da vida toda hora, que é quem diga que eu sou ranzinza, mas também você pode colocar alegria naquilo tudo que você está fazendo. Eu optei por isso. Obviamente que a minha formação de vida, Sim. a minha escola da vida, eu diria, me fez aprender isso daí, né? Até porque eu tive algum momento da minha vida que trabalhar essa questão. Então, de ficar aquela coisa, de sentir muito. Na faculdade eu era uma pessoa que a gente acaba sentindo, tendo empatia pelo próximo. Com por certeza. Outro lado, você não pode se deixar levar por aquilo, ficar mal por uma situação que não é sua. Você está fazendo o seu melhor, você não está fazendo, trabalhando para a pessoa, tipo, piorar, Então, mas assim, a alegria realmente conta muito e eu acho que isso também contribui para a melhora. Então, a parte espiritual, que é muito importante. É muito importante ter, céticos ou não, isso Sim. é importante, a parte espiritual. Com certeza. Eu acho que o cuidado com a saúde em questões de exercício, obviamente que uma boa alimentação, uma boa noite de sono, bons horários para entretenimentos, sextas-feiras também são importantes. Para se divertir. Sextas, sábados, domingos. Com certeza, a né? semana inteira. Tá vendo? Ela é muito engraçada. Mas é gostoso conversar com você, porque eu conheci ela recentemente, faz o quê? Acho que 15 dias, né? 15 dias. E é gostoso de conversar com você e deve ser uma delícia fazer exercícios com você, porque é uma pessoa que você passa alegria para as pessoas. Eu fico feliz em saber isso, porque realmente eu procuro passar essa alegria. É claro que assim, você tem que mensurar, você não Sim. pode chegar alegre toda hora, Lógico. mas assim, tipo... Isso daí ajuda na hora que você está atendendo um paciente para você entrar numa chantagem, você negociar um pouco com ele e falar, vai, não começa. Sim. Claro que tem momentos que você fica triste, né, gente? Né? Lógico, é natural, Mas né? não Todo falo, ser né? humano, né? Tem seus momentos bons e ruins. Tem uns momentos bons, tem os momentos ruins, então isso varia muito, mas eu fui aprendendo, na verdade, com a minha própria profissão, a dosar isso daí.
Tá. Então, tem dias que você vai pegar, você vai querer se dar pra todo mundo, você vai querer atender, você vai falar, nossa, tô feliz do início ao fim. Agora tem dias que você fala, putz, grila, hoje eu tô cansada, mas o show tem que continuar. Eu vou lá cumprir o trabalho, Sim. mas você não pode passar um fluido ruim Não pra pode, ele. exatamente. Isso faz parte Tudo energia, da né? É tudo energia. Se você tiver uma energia ruim, você passa pra mim, a gente fica arrasada, não é? Não. Tem que ter uma boa troca de energia. Tem, Isso tem que eu acho que é o ter uma principal. troca ótima, assim, e principalmente, você tem que ter a empatia com o seu terapeuta, Com né? certeza. Independente da área, médico, enfermeiro, físio, né? Qual pessoa que biomédico, for. qualquer pessoa, né? Até mesmo, sei lá, para pets, né? A gente vê. É até curioso isso. Toda vez que eu tenho pacientes que têm cachorro, tem gato em casa, eles sempre ficam comigo na hora. Ah, então gostam de você. Eles gostam de mim, então eu sou Isso é um pet bom friendly. sinal. E me fala aqui que você acha que a sua profissão contribuiu para o empoderamento feminino. Então, essa questão é interessante, né? Acho que tem muito o que falar, né? Tem muito o que falar. Pode falar à vontade. Empoderamento feminino, né? É também uma coisa que eu sou suspeita para falar por quê. Apesar de, assim, eu ter meu pai, meus pais são separados, então a maior parte da minha vida eu passei numa casa de mulheres. Até a cachorra Sim. era mulher. Então, o que acontece? Era aquela coisa, tipo, que você não pode pegar e falar, ai, tô mal. Ou você fica na fossa e todas as mulheres ficam esperando a ajuda do próximo, ou você fala, vai pra guerra. E você tem que ir pra Tem que ir pra guerra. guerra. E é interessante, porque as pacientes mais velhas que eu ouço, muitas delas falam das decisões que elas fizeram na vida, não que elas demonstrem um arrependimento com isso, mas elas mostram que em algum momento da vida delas não foi legal essa história de o marido bancar a casa. Sim. Porque hoje elas às vezes querem negociar, elas querem comprar alguma coisa, tipo, ela fala que o dinheiro é do marido, e na verdade não é, o dinheiro é de todo mundo. Exatamente. Né? Casamento é pra isso. Casamento é pra isso, juntou, é dos Casamento é pra dois. isso, é pra juntar os bens também. Então, mas assim, é aquela coisa que assim, você percebe, então você não pode ficar nisso, tipo, ai, tô esperando uma ajuda. Não, a gente tem que se mexer, né? Tem Tem que correr atrás. Sim, então na fisioterapia tem que se mexer, na minha vida eu tenho que me mexer, ou seja, tem que se mexer toda hora. Eu acho que movimento, na verdade, a gente nunca pode estagnar naquilo, né? Sim. Não pode ser uma pessoa que fica lá parada, que se acomoda naquilo, mas sim ser aquela coisa que, tipo, não tô feliz com isso, eu preciso arrumar. E eu tô numa época, graças a Deus, assim, que acho que foi até o que me movimentou para fazer uma entrevista, Sim. apesar do nervosismo, Imagina. eu quero deixar claro. Super tranquilo. Eu falei que aqui nós estamos no sofá como se fosse o sofá da nossa casa. Eu tô me adaptando a esse sofá, Exatamente. mas poder trabalhar em cima disso. Então, e o empoderamento, ele não é só nessa questão, mas ele é numa questão de, assim, eu não vou mentir, eu dou preferência também para mulheres para atender. Tá. E de encontrar situações em que eu veja que a fisioterapia pode ajudar. É curioso isso, porque eu já participei de... Não participei, mas assim, recentemente fui numa peça de teatro e, curiosamente, as peças de teatro que eu tenho ido têm abordado essa questão feminista. Mas hoje em dia fala-se muito disso, Fala-se né? muito. E não aquele feminismo o hoje exacerbado, mas Sim. um feminismo diferente. Aquele feminismo de igualdade salarial, Tudo aquele bom. feminismo de sim, a mulher ter posses, poder mandar na vida dela. E acho que Coisa que antigamente não, era mandada, né? era mandada e... Submissa ao marido. Submissão ao marido. Mas assim, ao mesmo tempo, foi uma coisa que eu fui percebendo que ainda tem que trabalhar, tem que ser trabalhado. Sim. Não só nisso, mas pacientes minhas que saíram de um casamento conturbado, ou estão em casamento conturbado, ou não estão tendo controle da própria vida, né? E assim, o empoderamento acabou vindo junto com a história. Eu acho que é uma coisa raiz, né? Sim, é É verdade. uma coisa raiz minha. Tanto de eu ser expansiva, de eu falar, de eu fazer piada, que antigamente talvez isso fosse uma aberração. Pode ser antigamente, né? Fosse Mas um hoje em dia é a absurdo, coisa né? mais normal do mundo. Tem que ser feliz, tem que Tem. fazer o que gosta, tem que ir atrás do que gosta. E hoje em dia as mulheres já conquistamos o nosso espaço, isso é o principal, né? E acho que cada dia que passa a gente conquista mais. A gente tem que conquistar mais, porque se depender de outras pessoas, não Não. vai chegar a lugar nenhum. Não pode depender de ninguém. A gente tem que correr atrás dos nossos princípios, dos nossos sonhos, e a gente tem força e consegue isso, né?
Basta querer e acreditar, Sim. não é verdade? Ah, sim. Com E me certeza. fala dos seus cursos, o que você já fez? Bom, meus cursos. Eu trabalho com cadeias musculares, né? O nome do método. Se puder deixar a legenda, Lógico, pode falar. www.apgds.com.br. Espero que seja, acho que é isso. APGDS. Isso. Tá. Ele é um método de cadeias musculares. Eu sou suspeita para falar, assim, ele é meu carro-chefe de tratamento atualmente e há alguns anos já. Por quê? Porque ele trabalha os tipos de postura, ao mesmo tempo ele vê o quanto o comportamento interfere nisso. Então, ou seja, o que quer dizer? Você está aqui sentada, a gente está aqui sob um momento de tensão. Sim. Uma câmera. Eu falo para ela, eu tô falando para mim. Então, o que acontece? Quando eu tô aqui sentada, na verdade parece que a gente está com o corpo em repouso. Nós não estamos com esse corpo em repouso. A gente está aqui trabalhando. Sim, a postura. Se parar para pensar, assim, a postura. Então, assim, você tem que estar, na verdade. O que a gente pode fazer sentada? Que todo mundo fala que não é exercício. Contrair, empurrar o chão, contrair o períneo, que é a musculatura, né? Urovesical. E que mais? Manter ombros eretos, essas questões. Na verdade, a gente está trabalhando a postura, a gente está se movimentando. Só que de uma maneira mais ortostática, de uma maneira a economizar o gasto energético. Porque uma pessoa que está cansada, ela vai lá, fica relaxa, assim, aí ela senta e muda fica. de posição, aí ela procura, ela vai lá, olha para É um momento que a gente não pode, quer dizer, você pode ficar relaxado, eu já tenho que ficar numa posição mais... Também tenho. E também isso foi história de vida minha. Eu acho que no final das contas, eu tô numa fase muito, entre aspas, de iluminismo meu, né? E quando a gente fala dessa questão iluminista, de se descobrir, de se iluminar, é aquela coisa que você fala assim, por que a minha tendência é consertar a postura? Porque eu também fui case de postura, até hoje eu sou. Por que eu quis trabalhar com empoderamento feminino nisso? Porque eu também passei por isso. Sim. Que mais? Por que ser alegre? Porque eu já senti algum momento da minha vida que eu precisei ser alegre. Eu precisei ser uma pessoa que fala que o show tem que continuar toda hora. Exatamente, tem que continuar toda hora. Tem que ter alto astral, tem que estar sempre para cima, né? Tem que acreditar e ir atrás do que a gente quer. Esse é o principal. Mas também você tem que respeitar aqueles momentos, que nem no filme, né? Divertidamente. Sim, uma graça. Uma graça, né? Que bárbaro, esse filme é maravilhoso. Porque mostra tudo. Todo mundo. Nossa, é demais. Que ele fala a importância de ter a tristeza. É claro, gente, você tá num momento triste, não precisa ser um velório falar, porque já dá piada, mas assim... Você tem que respeitar aquele momento, né? Tristeza passa, tristeza vem, acontece. E isso traz consciência para a pessoa. Então, de nada adianta, às vezes, você ter só cursos e não ter a consciência deles para que você vai usar aquilo. Sim. E isso aí é uma coisa que me aprimorou muito, me aprimora, assim. Eu, pelo menos assim, procuro ser uma pessoa melhor. Não aplico só como a Daniela, fisioterapeuta. Sim, você é o dia a dia. Eu saio do meu atendimento... Até mesmo dentro do carro, a gente tenta se trabalhar sobre isso. Outros cursos que eu também fiz foi Pilates, tá? Eu vou falar um pouco de mim, Daniela, porque tem algumas coisas com Pilates que eu prefiro trabalhar de uma maneira mais postural. Então, eu acho meu Pilates diferenciado nesse aspecto. Então, não vai ser aquele Pilates, vamos lá, pega tudo, sabe? Cambalhota no ar, pega reforma, eu quero dar funcionalidade para aquilo. Tá. Esse é um dos cursos. Outro curso que eu fiz também trabalhei com ortopedia funcional dos maxilares, tá? Que isso daí foi a porta de entrada. Eu acho que eu entrei na porta errada às vezes, porque é uma coisa que eu entrei e eu falei assim, eu vou entrar porque ninguém tá fazendo. Eu falei, uma coisa nova. Eu me ferrei, porque, tipo, não deu na certo? época... foi justamente... entendi. Foi o que lá acendeu minha paixão pela postura. Que ótimo, tá vendo? Você foi atrás do novo e conquistou. Eu fui atrás do novo e já cheguei questionando. Falei, escuta, mas precisa de fono, isso aqui não é, sabe? Tipo pentelha, né, da faculdade. Eu era questionadora na época. É assim que cresce. Né? Quanto mais você questiona, mais você tem interesse, você vai saber mais, você vai aprender muito mais. Não, mas e assim, eu agradeço muito ao pessoal, né, as pessoas que me colocaram nesse caminho, porque, assim, eu conto a TM como postura hoje em dia, né, eu conto também as questões, tipo, ou não só o desequilíbrio postural, mas em cima disso, outras questões, e também a questão da tensão, a ATM também desconta, como interfere tudo isso. E na minha época, eu tenho 10 anos de formada, 13 anos na área postural.
Então, na minha época, isso daí era um pouco ainda de uma leve novidade. Não tanto. Sim. Mas hoje, assim, é mais falado, hoje é comentado, sempre... Toda vez que eu falo com algum dentista, eu falo, eu trabalho com a TM, né? Lógico. A gente pode conversar Tem que sobre conciliar, isso. né? E eu fiquei nesse estágio, eu fui monitora dele, né? Então, eu fiquei nele até depois de formada. Eu continuei, acho que mais 1, 2 anos, aquela Olha, coisa. E era legal, porque, tipo, se tornou uma época um estágio opcional na faculdade e vinham perguntar pra mim, assim, a fedelha do 3º ano. O que faz, né? Foi. E é claro que, assim, nunca vou dizer pra você que foi a melhor conduta, foi a mais perfeita. Eu fiz o que eu podia, o que estava ao meu alcance. Eu sou uma pessoa que, assim, procuro falar... Eu procuro ser humilde na minha opinião, não falar, nossa, foi o máximo. Lógico. Porque eu falo, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu podia. Você fez o seu papel e mostrou o que você podia fazer. Eu fiz o que eu podia fazer naquele momento. E a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Ah, não vai. Não tem como. Não Isso vai. é impossível. Você tem que ser feliz, fazer o que você gosta e fazer bem feito. Assim. É o que interessa para as pessoas. E outro curso que eu fiz, assim, que também eu sou apaixonada, que é uma época também, na mesma época do GDS, né, que quem quiser saber um pouco mais da história, por isso que eu aconselhei o site, Tá. que é uma sacada muito boa, que é o curso de coordenação motora. Olha que Foi bacana. que é o nome das fisioterapeutas, né, a Piré Bézier. E elas também trabalhavam muito essa questão. Quando a gente fala de postura, muita gente quer falar, quer puxar, quer inventar técnica. Eu sou aquela pessoa, deu Daniela falando, eu sou uma pessoa que trabalha mais naquele início da história. Eu quero ficar também. Não só ficar, claro, você tem manobras inovadoras, mas eu gosto do descobrir. Sim. Eu acho descobrir importante, porque você pode questionar também. Novo, né? Você descobriu o novo. Isso se torna muito interessante. Ser né? uma pessoa criativa Sim. naquilo, você fala, não, é diferente, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer diferente naquilo. E nessa época, então, você trabalha, tipo, como que a gente vai otimizar os exercícios? Como que eu vou otimizar a tua postura sentada? Como eu vou fazer a Luciana ficar sentada por mais tempo sem se cansar? Porque pode ser que vez ou outra você vai ter uma dor lombar. Lógico. História, né? Que nem aqui na loja que tem os produtos. Então é bem importante para isso daí ser trabalhado. E postura é tudo também, né? Acho que para qualquer lugar que você pegar um emprego, você conseguir um emprego atrás de alguma coisa, você tem que sempre ter uma postura boa, né? Isso é muito importante. Eu acho que é o primeiro impacto. E é o primeiro impacto. Então, assim, se você chega, por exemplo, o dia que a gente foi se falar, né? Se conhecer. Se eu chegasse assim, oi, Lúcia. Não, aí você já mostra que você, né? Você vai daqui, você tá se escondendo, na verdade. Não, você tem que falar. Eu nem ia chamar você pra ser entrevistada. Eu ia falar, essa menina não vai dar certo, vai ficar muito no corta toda hora. Não ia dar certo mesmo, né? Então é difícil, e é assim, não é aquela coisa, eu ensino, mas também é difícil pra mim, Daniela, tipo, pegar e falar. Então, e você acaba utilizando. E o que acontece hoje, quando a gente fala do mundo corporativo? As empresas estão querendo mudar essa questão, né? Essa atitude postural. Então, antigamente era aquele computador, né? O PC, via lá aquele monitor. Tem gente que colocava livro, aqueles livros da faculdade que não usa mais, lista telefônica, que quem nasceu lá pelos anos 2000 não vai saber o que eu estou falando. Então, e colocava aquilo para ficar na altura dos olhos, para sentar 90 graus, tudo mais. Hoje você tem empresa que fala que quer mudar, quer colocar um conceito inovador, quer dar a hora laboral, a hora do descanso, isso daí eu já dei em palestras. Olha que legal. Que eu acho importante também, mas não pode, eu pelo menos acho, não pode destoar muito. Sim. Do trabalho. Então tem aquele sofá para cantinho da soneca, sofá da casa para dormir. Exatamente, é isso mesmo. Gente, não pensa muito que é o sofá da casa, sabe? Pensa que é um sofazinho gostoso. Você dá uma descansadinha lá. Uma descansadinha, dá o repouso. Todo mundo precisa, né? E assim, tem empresa que agora faz os totens, né? Pra pessoa trabalhar de pé, pra ela ficar mais tempo, estudos que dizem, né? O quanto a pressão se altera quando a pessoa fica de pé, que o de pé também é movimento, que o de pé também é postura. Eu acho no final o seguinte. Não tem que ficar numa postura só. Eu acho que tem que ir intercalando, né? Acho que ninguém aguenta ficar o dia inteiro em pé, o dia inteiro sentado. Não, gente, não dá. Eu mesma não. Eu falo por mim, eu fico muito tempo às vezes em pé, eu falo, nossa, eu canso, eu sinto cansaço, eu vou lá, sento. Aí não aguento ficar sentada, levanto, aí dá uma circulada, senão a gente não aguenta. Não, uma posição só você cansa, vicia aquilo. Não, cansa, né? Que nem a Marina Abramovic,
né, artista performática, falam até que ela é a avó das performances, eu não sei o mundo das performances a quantas anda, mas assim, ela foi uma pessoa que me inspirou também o jeito dela, porque as performances dela duravam muito tempo, né, 8 horas de pé, Nossa. 20 horas, não sei, assim, eu acho estranho. Eu também não gosto. Mas eu lembro que tinha até uma exposição que teve no Sesc Pompeia e eu fiz o laboratório. E aí foi uma questão até que eu comecei a pensar mais nisso daí. Falei, como é que ela fazia? Então, ela tá fazendo provavelmente o que eu tô tentando fazer nessa hora. Cada um tem uma técnica, né? Só que ela ficava lá imobilizada. E ela ficava Acho que é tudo cabeça, mente também, né, Dani? A gente tem que ter uma mente boa, é tudo... Gente, é isso aqui, ó. Tem que ter uma mente boa, gente, porque, assim, mente É o boa principal. é tudo. Mente boa é tudo. Mente boa, corpo são, é tudo. No final das contas, eu acho que é isso que mais conta nesse aspecto, né? Mesmo você pode ser a melhor pessoa do mundo. Sim. Se você não é um bom ser humano, isso daí não vai adiantar. Não vai adiantar. Ou se você não é um bom profissional, mas é um ótimo ser humano, isso daí pode ser que te ajude. Mas aí a questão da saúde, a questão, na verdade, da profissão é um dom. Sim, com certeza. É um dom e a caminhada tem que ser uma constante, né? Você pode estagnar, mas é difícil. Você fala, ai, cheguei. Ninguém se diverte quando chega lá no topo. Chega no topo, você dá 3 pulinhos, comemora que chegou. Tem que continuar. Tem que continuar, né? Ou desce, ou sei Sim. lá, vai fazer yoga. Tem que fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Então fica a dica pra vocês, gente. Aqui é a Dani, mestre, fisioterapeuta, super fisioterapeuta, bacana, inteligente, super agradável. E o que ela quer passar pra gente aqui? É cuidar da saúde, né? Acho que é o principal. Corpo e mente tem que estar sempre bem para você poder ter um dia gostoso, agradável e conseguir fazer tudo o que você quer. E Dani, me fala mais, como é que você está nas redes sociais? Tem mais alguma coisa que você quer falar além do site que você passou pra gente? Instagram profissional, tem alguma coisa? Não. Telefone de contato ou só e-mail? O que você quer deixar? Não, vou deixar meu e-mail, né? Fica à vontade. danimaster9@gmail.com. O meu Instagram tá como danimaster9, não é o Danimaster, é o danimaster9, tá bom? E o Facebook tá como Daniela Master. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem perguntar alguma coisa... Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, é bem-vindo, né? E... Tamo aí, gente. Então é isso, gente. Queria agradecer, Dani, agradeço imensamente que você veio. Fiquei muito feliz, viu? Eu que agradeço. Gente, obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do programa. Espero estar passando sempre para vocês coisas boas e novidades. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.